Todos os pilotos no começo de sua carreira vão voar um avião monomotor, um avião pequeno, para aprender ali os Fundamental Flying Skills. Um Paulistinha P-56, ou até mesmo um Cessna 152. A verdade é que todo piloto precisa voar um desses tipos de aviões para pegar sua primeira licença de piloto privado. Mas você, piloto, como que você fala sobre os aviões que você já voou em inglês? Seria I flew, a Paulistinha, ou I have flown, a Paulistinha, ou até mesmo I have been flying, a Paulistinha. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença desses tempos verbais e quando utilizar cada um deles. My God! Wow! Como sempre, gente, antes da gente começar o vídeo, me deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Eu tô postando esses vídeos com mais frequência agora, tem bastante dica, bastante coisa que pode te ajudar a melhorar o seu inglês, especialmente para quem está se preparando para a prova ICAO. Então indica aí para os colegas, pega um papel, uma caneta, que vai ser uma verdadeira aula de tempo verbal. Gente, então vamos lá. I flew, a Paulistinha, quer dizer que você voou um Paulistinha. Essa ação de fato começou no passado, terminou no passado. E não só isso, uma característica muito importante do Simple Past em inglês é que quando a gente usa Simple Past, normalmente você tem algum indicador de quando que aquela ação aconteceu. O Simple Past, de novo, quando usado em inglês, a gente vai sempre colocar na cabeça do nosso interlocutor, né, a pessoa que está ouvindo a gente falar, algum tipo de referência no passado. Então, I flew, a Paulistinha, 10 years ago. Perfeito uso de Simple Past. I flew, a Paulistinha, when I started my aviation career in 2001. De novo, perfeito uso de Simple Past. Então você vai falar I flew, para quem não sabe, flew é o passado de to fly. Então to fly, voar. E I flew, eu voei. Então quando você usa o verbo flew, assim nessa forma no Simple Past, quando você estiver se referindo a uma ação que começou no passado, terminou no passado e a gente sabe quando. Ok. I have flown, a Paulistinha, por outro lado, é o present perfect. No! God, please, no! 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 Primeiro, estrutura de present perfect. A estrutura do present perfect vai ser sempre have ou has, dependendo da pessoa que você usar, mas para a primeira pessoa, I sempre vai ser I, sujeito, mais o have e mais um verbo. A gente pode chamar esse verbo aqui de V3, que seria a terceira forma do verbo. A terceira forma do verbo to fly vai ser flown. Então a estrutura do present perfect fica I have flown. I have flown, a Paulistinha. I have flown a Cessna 152. I have flown an Aerobuero. Grande sacada é perceber que quando você usa present perfect, a gente não vai dar nenhuma indicação de tempo. Porque com esse tempo verbal, não é importante quando você voou um Paulistinha. Não é relevante quando você voou um Paulistinha. Não é o foco da comunicação quando você voou Paulistinha. O foco aqui é dizer que você tem essa experiência de ter voado esse avião. Então, se você não estiver mencionando, não estiver fazendo nenhuma referência ao passado, você está livre para usar o present perfect nesse contexto. Então, seria, oh yeah, in my career, you know, I have flown a Paulistinha, I have flown a Cessna also. Percebe que quando eu estou falando disso, o foco da minha comunicação é que eu tenho a experiência de ter voado esses aviões. I have flown, eu voei esses aviões. Não estou te falando quando, não, talvez eu não quero te falar quando, talvez não é relevante quando. Eu quero te falar que eu já voei esses aviões, eu tenho essa experiência. É aí que você vai usar o present
perfect. So I have flown many different types of aircraft, such as Paulistinha P-56, also Cessna 152, and also an Aerobuero. Nesse último exemplo, o foco aqui é eu te dizer que eu tenho essa experiência de ter voado esses aviões. Existem diferentes contextos para você usar o present perfect, mas de forma geral, a gente se refere a essa ação que aconteceu lá no passado, terminou no passado, não importa quando, tem um certo tipo de importância para o presente. Por isso, present perfect. E o último tempo verbal, I have been flying. A Paulistinha é talvez o tempo verbal mais fácil de entender de inglês. Surprise, motherfucker! Porque, de fato, você vai usar a estrutura I have been, isso já é um bloco, vai estar sempre junto, principalmente para a primeira pessoa, I, e agora você vai usar um verbo, qualquer verbo, no ing. É isso em relação à estrutura. Então, I have been working, I have been teaching, I have been flying. E quando que a gente usa esse tipo de tempo verbal? Você vai usar esse tempo verbal quando você se referir a uma ação que começou no passado e continua até o presente momento. Então, esse tempo verbal é talvez o menos desafiador de a gente conseguir usar. Por exemplo, no meu caso, eu dou aulas de inglês há 10 anos. Então, o tempo verbal mais apropriado para eu falar isso seria I have been teaching English for 10 years. Leva isso agora para o seu contexto aí como piloto. Pega talvez a aeronave que você está voando no presente momento. Digamos que você voe para uma linha aérea e você está voando um Boeing 737 há 2 anos. Então a sua frase seria Well, I have been flying a Boeing 737 for 2 years. Or I have been flying a Boeing 737 since, e aí você dá lá quando que aquela ação começou. Resumindo, I flew a Paulistinha in 2001. Usou I flew indica quando. I have flown different kinds of aircraft, such as. Então, de forma mais geral, só falando da experiência, não dando uma data, você pode usar I have flown. E referiu-se a uma ação que começou no passado e continua até o presente momento, você pode usar I have been flying. Deixa nos comentários aí o seu exemplo com cada um desses tempos verbais, e se você tiver de fato querendo melhorar o seu inglês, aprender esses tempos verbais, explorar o vocabulário e falar um bom inglês para estar preparado para a prova ICAO, vou deixar um link na descrição para você entrar na minha turma Aviation Topics. Além das aulas explicativas, além das aulas em vídeo, agora o nosso curso ele evoluiu. Então quem entra para a turma do Aviation Topics, vocês também vão ter aulas particulares comigo ou com alguém da nossa equipe, ok? Então acessa o link agora, já começa a estudar, já começa lá a escrever as suas primeiras frases, começa a absorver todo esse conteúdo e aí também chama a gente para agendar as aulas, que a gente vai fazer as nossas práticas, a gente vai aplicar as provas e tá preparado para fazer a prova ICAO, e você vai ser o nosso próximo aprovado. Thank you very much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.